tivemos a ocasião de verificar no nosso primeiro webinar, a indústria dos contact centers enfrentou o desafio colocado pela Covid-19 com determinação e eficiência, colocando em teletrabalho cerca de 90% dos seus colaboradores, garantindo a sua segurança e saúde. A passagem ao teletrabalho envolvia dois objetivos principais. Por um lado, a rapidez e, por outro, permitir manter os altos níveis de desempenho de que o nosso setor tão merecidamente se orgulha. Estes objetivos foram alcançados com o apoio das empresas de tecnologias que servem o nosso setor, em especial as nossas associadas. A sua elevadíssima competência e capacidade técnica ficaram bem demonstradas neste período. Mas neste novo modo de funcionamento trouxe novas preocupações, como o de assegurar o controle da performance individual das equipas, tradicionalmente presencial, como acompanhar a gestão de operações, como promover formação permanente, como garantir a segurança da informação, nomeadamente perante as exigências do RGPD. São estas as questões que vamos analisar neste webinar. Passo então a palavra ao Pedro Quintas, CEO da Colab. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado por nos possibilitarem ajudar a organizar este seminário. Nós achamos que é um tema particularmente relevante, do qual também temos estado bastante atentos desde a primeira hora, a tentar ajudar os nossos clientes e parceiros a enfrentarem este desafio, particularmente relevante para todos nós enquanto empresas. Hoje em dia, por exemplo, só para dar um exemplo, a Colab está 100% em casa e estamos muito orgulhosos da forma como todos os nossos clientes também têm endereçado este desafio. Portanto, é um grande prazer estar aqui convosco hoje, para ouvir o testemunho deste painel e agradecer uma vez mais à APCC por nos permitir estar aqui convosco hoje a partilhar desta excelente discussão. Não quero ocupar muito tempo nesta fase e se calhar, Ana, devolvo para ti para avançarmos com o webinar. Muito obrigado. Ótimo, Pedro. Eu vou então apresentar-vos os nossos oradores convidados para este webinar. Temos Cândido Ferreira, Senior Manager da Manpower Group Solutions, Hugo Pinto, Diretor do Customer Operations da Vodafone, Porfírio Rebelo, Business Unit Director da Majorel e Susana Cipriano, Head of Contact Center do Millennium BCP. Pedro, podes então passar à primeira questão? Ora bem, então a primeira questão que nós gostaríamos de colocar hoje ao painel tem a ver precisamente com a otimização da gestão das operações em teletrabalho e que obriga a seguir os objetivos de desempenho, qualitativos e quantitativos, expressos num conjunto de KPIs. Estes indicadores devem ser conhecidos por todos os colaboradores e objeto de atuação e acompanhamento permanente. A pergunta para os nossos convidados hoje é como é que tem sido possível garantir a monitorização destes KPIs, que condicionantes têm sentido para atuar no sentido da sua melhoria e, por outro lado, também quais os KPIs cujo cumprimento se tem mostrado mais difícil de atingir. Eu penso que as perguntas vão ser respondidas por ordem alfabética, não é do nome dos participantes, mas das empresas que representam, e a primeira resposta será do Cândido Ferreira. Cândido? Alô, Cândido, está em mute? Agora sim. Muito Agora bem. sim. Antes de mais, boa tarde a todos. Dizer que é um prazer estar aqui convosco a partilhar a nossa experiência da Manpower Group com todas as pessoas desta área e todas as pessoas que têm interesse em acompanhar esta área dos contact centers e perceber como é que nós lidamos com esta situação. Então, fazendo aqui uma análise à nossa atividade, eu acho que a nossa indústria foi uma das precursoras, ou talvez aquela que levou mais ao extremo o acompanhamento dos indicadores desde sempre. Desde os indicadores de negócio, de atividade, desempenho, de sentimento, de esforço ou até de engajamento. Nós praticamente desde sempre medimos tudo e fomos incrementando esta necessidade de medir. Tal como se costuma dizer, quem não mede não gere, e nós levamos isto ao extremo. Por isso, podemos concluir que a este nível o teletrabalho ou o trabalho remoto nos trouxe dificuldades, porque nós tínhamos este tema dos indicadores muito maduros, estávamos muito bem preparados para monitorizar os indicadores, independentemente do modelo utilizado. Por isso, os principais desafios que nós nos deparamos foi, inicialmente, o suporte.
No primeiro momento, nós tivemos que criar um helpdesk técnico para dar suporte, na prática, a outro call center, para dar suporte à instalação, configuração e à resolução de problemas com que as pessoas se deparavam em casa. Depois, outro desafio foi o tema do apoio, o tirar dúvidas e o aconselhamento. Nós, no modelo presencial, já tínhamos testado o apoio através de uma queue de suporte ou por chat, que desde o início identificamos ser mais eficiente, mas que de forma generalizada acabamos por largar, porque o presencial humanizava mais o acompanhamento e entregava maior proximidade dos líderes às suas equipas. De qualquer das formas, tínhamos um modelo testado, pronto a funcionar, e foi simples também de ligar este modelo de acompanhamento na primeira hora. Agora, respondendo à última parte da questão, o maior desafio foi mesmo a comunicação. E em termos de indicador, aquilo que nós consideramos que foi o maior desafio foi o engajamento das pessoas e medir esse próprio engajamento. Nós consideramos o engajamento das pessoas o principal indicador, porque se refletirmos um bocadinho sobre este tema, acaba por ser o principal motor e o acelerador dos restantes. Se as pessoas se sentirem engajadas, as pessoas vão sentir-se muito mais alinhadas e vão tender muito mais a atingir os restantes objetivos. Então o grande desafio foi como é que nós vamos trabalhar o engajamento das pessoas neste modelo à distância. E fomos à procura de quem já tinha esta experiência, quem tinha esta experiência há mais anos, e fomos à procura dos melhores. E então encontramos Kristen Berman, um cientista de comportamento que colaborou com a Google para trabalhar esta temática. E então Berman diz-nos o quê? Diz-nos que nós humanos, outro tema, outro grande desafio, foi que nós humanos tendemos a valorizar mais e empenharmos mais naquilo que é público do que naquilo que é privado. E isto trazia-nos aqui um desafio enorme. Talvez seja por causa disto que muitas pessoas adotam personalidades completamente diferentes nas redes sociais do que na vida normal. E então, qual foi a estratégia? Foi jogar com isso. Então foi trabalhar visibilidade, reconhecimento, responsabilidade, comprometimento e pertença. Estes são os principais fatores que nós temos que trabalhar à distância para garantir engajamento e, por sua vez, garantir alinhamento nos outros resultados. Por isso, para terminar, gostaria de vos deixar aqui algumas dicas que considero terem sido fundamentais e que podem ser excelentes ferramentas para trabalharem este indicador. Partilhem publicamente os resultados com as vossas equipas, individuais e do serviço. Criem um prémio de desempenho para o desempenho global, que em caso de concretização seja partilhado por todos, mesmo com aqueles que não comprem, mesmo com aqueles que têm o pior desempenho, para criar este sentimento de pertença e o efeito de grupo. Reconheçam publicamente os top performers em cada componente. Criem dinâmicas para que todos possam estar juntos, isto é fundamental. A semana passada, na Manpower Group, fizemos uma festa online que começou para as pessoas se manterem em contacto, podiam fazer chat uns com os outros, com o Zoom podiam se visualizar uns aos outros. A festa começou às 19 horas e acabou às 5 da manhã, com várias centenas de pessoas. E mais importante de tudo, mantenham-se em contacto, liguem às vossas equipas e preferencialmente não aos alinhados, não aos envolvidos, não aos promotores. Esses vão sempre elogiar o vosso trabalho, vão criar uma falsa sensação que está tudo bem. Por isso, liguem aos difíceis, aos insatisfeitos, aos críticos, e esses é que têm maior impacto nos resultados e esses é que podem dar um contributo maior para melhorarmos e evoluirmos. E com isto termino. Obrigado, Cândido. Eu penso que a próxima empresa a responder, a próxima pessoa a responder é o Porfírio Rebelo. Sim, olá. Boa tarde, Carlos. Antes de mais, queria agradecer o amável convite que recebi por parte da APCC para participar neste webinar.
fico muito honrado que, dentre tantos profissionais de excelência como os que temos aqui hoje a participar e na nossa assistência, se tenham lembrado de mim para este webinar e, por isso, muito obrigado à Ana Gonçalves. Bom, fundamentalmente, a questão aqui são duas questões. Seja em teletrabalho ou no escritório, quando falamos da monitorização dos KPIs e do cumprimento desses, existem 3 pilares em que nos apoiamos para realizar estas tarefas, que são fundamentalmente tecnologia, não é? Com as ferramentas, os processos para a monitorização e o fator humano, que é, ao fim e ao cabo, o comportamento. Portanto, respondendo à questão, na realidade, todos os projetos na Majorel estão dotados de ferramentas de tecnologia que permitem uma monitorização constante e em real time do desempenho de cada uma das equipas, seja ao nível dos KPIs qualitativos ou quantitativos. Estas ferramentas permitem-nos monitorizar os processos de negócio de forma contínua e, portanto, conseguimos sempre saber em todas as circunstâncias quem é que está a fazer o quê, quando e como. E, portanto, como o Cândido dizia anteriormente, em termos práticos, a mudança para casa ou para a monitorização ou do escritório não teve realmente uma mudança muito significativa, porque esta informação, ao fim e ao cabo, está sempre a ser gerada a cada segundo e é constantemente monitorizada e posteriormente é exportada e há ainda uma análise mais fina dos KPIs e há relatórios que depois vão para outras equipas e que são, então, sofrem uma triagem e fazem-se a partir daí ações concretas de seguimento e planos de ação para promover a melhoria contínua. Agora, em termos de condicionantes propriamente ditas, o que experimentámos nesta nova realidade também foram 3 tipos, porque ao fim e ao cabo, a primeira de todas, como o Cândido disse, o suporte, helpdesk, obviamente, porque a natureza tecnológica tem aqui um fator fundamental no que é a nossa atividade e, portanto, teve que haver um reforço e uma adaptação das equipas que dão suporte da IT para fazer face a um número crescente de pedidos e teve que haver um ajuste da dimensão tecnológica que tínhamos instalada para poder fazer face a este incremento, digamos assim. Temos que considerar que, ao fim e ao cabo, o Majorel, o processo todo de mudança para work from home foi um processo que foi uma desorganização organizada, digamos assim, porque ao fim e ao cabo havia um fio condutor, mas obviamente as coisas não correm nunca exatamente como esperado, mas o facto é que no universo que temos de 850 pessoas, em 2 semanas movemos toda a gente e neste momento temos 100% das equipas a trabalhar desde casa, portanto podemos considerar um sucesso. E aí também temos a segunda condicionante, que foi obviamente a parte logística, porque o processo para fazer o deploy, como imaginam, não foi simples, estamos a falar de 900 pessoas, 850, e portanto tivemos que recorrer ao mercado, encontrar parceiros para dar suporte, para conseguir fazer essa transição, e fundamentalmente foi um processo difícil para encontrar parceiros de confiança e que nos garantissem os timelines que queríamos manter, mas que também foi considerado um sucesso. E a última, e comportamental, foi exato a necessidade, como o Cândido dizia, de fazer também uma adaptação a uma realidade nova para estas pessoas que estavam habituadas a estar no escritório e, como tal, teve que haver um despoltar de alguns planos de mitigação de várias naturezas para fazer face a esta realidade, porque, ao fim e ao cabo, tivemos que fazer formações adicionais para as equipas de gestão, para prepará-los para fazer, ao fim e ao cabo, um trabalho remoto, porque estão a fazer uma gestão de equipas remotas que são uma nova realidade e para as quais eles não estavam adaptados. E claro, tudo isso teve que ter investimento e temos aqui dinheiro por trás, obviamente. Agora, o ponto concreto dos KPIs, nós de facto não tivemos um impacto significativo, notamos a melhoria de alguns indicadores e os únicos indicadores em que notamos que há de facto algum, eu nem diria que são piores, mas temos aqui valores que não são muito expressivos, são efetivamente em termos de velocidade, ou seja, e eu creio que aqui é mais um tema comportamental da pessoa estar em casa e não sentir a pressão dos objetivos em alguns dos nossos serviços e, por exemplo, em termos da AGTs e ACWs, nós sabemos que há aqui um desfazamento em relação àquilo que era a realidade dentro do escritório, mas, tirando isso, não temos aqui um tema concreto de KPIs que seja complicado. Muito obrigado, Porfírio. Acho que a próxima resposta é para a Susana Cipriano.
Olá a todos, boa tarde. Agradeço de facto o convite, é uma honra poder participar neste webinar. No Millennium BCP, na verdade, nós não temos tido grandes condicionamentos. Nós conseguimos responder à procura dos nossos clientes e essa é a nossa grande preocupação. Foi um exercício difícil, foi um exercício desafiante no contexto de Covid, mas todos nós sofremos desta procura excessiva, em que os canais remotos foram de facto alvo de grande procura, mas no nosso caso, felizmente, o banco conseguiu corresponder e servir os seus clientes, que é aquilo que nós pretendemos. Ao nível dos desafios, eu concordo com tudo o que já foi dito, não é? Se há setor ou se há atividade que é medida, é a nossa. Existem medições para tudo e, portanto, fica mais fácil fazer o controle. De qualquer maneira, a equipa do Millennium BCP que esteve em teletrabalho é bastante sénior e isso reflete-se naturalmente numa grande autonomia e num conforto para desempenhar as suas funções. No nosso caso, o ambiente de trabalho em casa é idêntico, portanto é vivido de forma idêntica às instalações do banco, os colaboradores continuam a ter acesso a todas as plataformas e à informação inclusive do portal interno do banco, portanto vão seguindo toda a atividade, bem como aos seus índices de performance individual, o que lhes permite diariamente perceber se estão ou não a cumprir os objetivos que lhes são definidos e que fazem parte da sua avaliação e daquilo que é as necessidades do cumprimento do nível de serviço para com os clientes. Portanto, digamos que as plataformas migraram para a casa das pessoas e, portanto, acabaram por estar a fazer toda a sua atividade de forma normal, se bem que dentro da sua própria casa. Diria que o acompanhamento dos gestores de contacto por parte dos supervisores e da sua coordenação é fundamental. E é aquilo que falava o Cândido Ferreira, que é a questão da comunicação. A comunicação é a base de tudo e, portanto, continuamos a ter essa possibilidade e comunicamos todos os dias com eles e geramos essa proximidade ainda que em teletrabalho. Nós, por sistemática, já no local de trabalho fazíamos isso, portanto, já nas instalações do banco, transportarmos também para casa a sistemática de briefings e debriefings com as equipas, portanto, os supervisores têm escalado, têm agendado com as suas equipas estas pequenas reuniões e isso minimiza muito a distância física, não é? Todos os dias à primeira hora da manhã e ao final do dia relembramos não só os objetivos que são necessários cumprir, como também auscultamos as necessidades que os gestores de contacto transmitem, eventuais constrangimentos que tenham tido e isso naturalmente permite-nos atuar muito em cima da situação e, portanto, atuar sempre que necessário para garantir as condições corretas ou as condições normais de trabalho. No caso, as ferramentas ao dispor dos supervisores e da coordenação dão uma visão real-time sobre aquilo que está a ser a produtividade da equipa, portanto é fácil nesse aspecto poder fazer a gestão de resultados e a gestão de performances e efetivamente a performance individual de cada gestor é monitorizada e permite atuar se eventualmente houver alguma situação de resultados mais fracos. Felizmente até ao momento nós não temos nenhuma situação em que tivéssemos visto isso, mas poderíamos efetivamente atuar porque a visão é completa, é igual àquilo que seria nas instalações do banco. E portanto, eu diria que mesmo ao nível do KPI mais difícil de controlar, eu não vejo nenhum em especial, eu acho que o KPI mais difícil de controlar, arriscar-me a dizer para todos nós, foi o nível de serviço pela procura que todos os canais remotos, todos os centros de contacto verificaram, uma vez que eram os únicos canais que estavam disponíveis numa situação de estado de emergência, em que as pessoas não saíam de casa e, portanto, precisavam de continuar a ter a relação com as empresas. No caso do Millennium BCP, nós tínhamos um plano para mitigar esta situação através do envio automático de guias de apoio que ensinavam os clientes a fazerem operações e consultas através dos canais digitais. Portanto, quem ainda não acederia ao nosso site e à nossa app, tinha guias que podiam de imediato, através da obtenção dos códigos de acesso, podiam imediatamente
reatar essa relação com o banco através dos nossos canais digitais. Só para terem uma noção, estes guias que são enviados automaticamente, mediante cada tema e a pedido do cliente, nós enviamos cerca de 5.000 guias por dia. Portanto, efetivamente, acho que conseguimos de uma forma muito organizada e interligada ultrapassar eventuais dificuldades que podiam existir na questão do teletrabalho. E é isto. Susana, obrigada. Finalmente, last but not least, como se costuma dizer, os últimos são os primeiros, Hugo Pinto, da Vodafone, para responder à primeira pergunta. Hugo. Obrigado. Antes de mais agradecer o convite, é um prazer estar aqui convosco. Sendo o último, eu não poderia deixar de partilhar muitas das opiniões que já aqui foram ditas e se calhar dar apenas uma visão um pouco do lado da Vodafone de como é que isto foi vivido. Isto claramente assenta num pilar que é da tecnologia, do qual na Vodafone correu extremamente bem, porque eu acho que nós fomos uma operação recorde, não conheço nenhuma em Portugal que tenha feito tão rápido e tão bem como nós. Em 4 dias nós pusemos 100% das pessoas a trabalhar em casa e isto obviamente requer um trabalho multidisciplinar, que eu acho que já aqui foi citado pelos meus colegas, não só de helpdesk, tecnologia, rede, engenharia, por aí fora. Inclui pormenores tão simples como assegurar que alguns dos nossos assistentes de call center que não têm uma cobertura tão boa em casa de rede fixa, nós tínhamos de disponibilizar rutas 4G para que eles possam fazer o seu trabalho a partir de casa. Garantir que têm computadores, porque nem todos têm os seus computadores pessoais disponíveis e, portanto, têm que ser arranjadas todas estas soluções. Claramente, em termos de KPIs, nós continuamos a monitorizá-los da mesma forma que já monitorizávamos, ou seja, as ferramentas são exatamente as mesmas. O desafio aqui está na partilha desses indicadores, na definição de planos de melhoria e o que é que esses indicadores significam para cada um dos assistentes de call center individualmente. Para além de usarmos o Skype, o Teams como ferramentas de colaboração, não existe aquele juntar dos assistentes à volta do supervisor para transmitir novos procedimentos, novas regras, entender o que é que se está a passar com alguns motivos de chamadas que sejam diferentes, e nós sabemos que o Covid trouxe motivos diferentes. No nosso caso, por exemplo, trouxe muito mais alterações de tarifário, pessoas que querem ajustar para ter mais dados porque precisam de mais dados ou porque têm menos porque estão em casa e servem-se mais do Wi-Fi. E portanto é mais para acompanhar o dia a dia das nossas operações. Estou muito orgulhoso do que conseguimos fazer também ao nível deste acompanhamento de processos, de acompanhamento de novos procedimentos, numa altura de transição de método de trabalho. Foi também acompanhado por uma alteração muito grande de procedimentos e de novas ofertas. A Vodafone, junto com outros operadores de telecomunicações, disponibilizou 10 gigas gratuitos aos clientes. Lançámos uma nova plataforma de streaming de música com o Tidal, tem a melhor qualidade de som, só poderia ser na melhor rede, que é a da Vodafone. Lançámos o Yorn Shake It, fizemos um apoio aos profissionais de saúde, enfim, lançámos uma série de iniciativas, todas elas diferentes, que necessitavam de um constante contacto com quem está na ponta a falar com os nossos clientes, e correu tudo maravilhosamente bem, e por isso o meu agradecimento e um orgulho pertencer a esta equipa. Em termos humanos, como dizia também aqui alguns dos meus colegas, claramente é um dos vetores mais importantes. O que é que nós fizemos que posso partilhar? Para além dos clássicos vídeos de engajamento, como dizia aqui um colega meu, usando uma expressão um bocadinho brasileira, de sentido de união, de pertença, temos por trás uma ferramenta de gamification, inclusive da Collab, que é claramente uma ferramenta que nos ajuda muito para a criação de jogos em equipa e promover o espírito de união, de entreajuda entre os assistentes que, apesar de estarem separados fisicamente, continuam a lutar por um objetivo comum e a servir o cliente o melhor que podem e a partilhar melhores práticas. Essa gamification serve também para lutar por os KPIs que mais relevantes são para nós num determinado momento.
Em termos de satisfação, lançámos 2 inquéritos para medir o pulso de como é que estávamos, e temos indicadores que eu acho bastante curiosos, que são 81% dos assistentes referem que estão bem ou muito bem com a situação de teletrabalho, vários comentários de agradecimento pela solução rápida que encontramos para que pudessem continuar a laborar em segurança. E quando, curiosamente, perguntamos como é que veem o futuro do seu trabalho pós-Covid, vamos chamar pós-Covid, não sabemos quanto tempo isto vai demorar, mas se querem regressar ao call center, se veem com bons olhos continuar em teletrabalho, temos números impressionantes que 33% dizem que querem continuar a fazer a partir de casa 100%, 50% querem num modelo misto. E, portanto, eu acho que o desafio agora é encontrar o equilíbrio do que é que para as nossas operações é um bom equilíbrio entre assistentes em casa, assistentes no call center, conjugando o que é que são estes indicadores que, como alguns dos meus colegas diziam, parece que alguns deles nada mudaram, mas a verdade é que ainda pode ser cedo para tirar algumas conclusões, e eu digo que pode ainda ser cedo porque acho que, apesar de já termos alguns indícios, o médio prazo pode mudar algum rumo destes indicadores. Obviamente as pessoas estão bastante contentes por não ter que apanhar transportes, estão em casa, o turnover é mais baixo, obviamente que também se reflete no equilíbrio entre trabalho e os deveres de casa, vamos chamar assim, a vida pessoal, conjugar a vida de estar em casa com os filhos. E nós vamos ter que acompanhar um pouco estes indicadores com o próximo tempo para ver como é que eles evoluem e como é que o business case das pessoas estarem a trabalhar em casa bate com o business case quando elas estavam 100% no call center. Portanto, em termos de Vodafone, acho que estes são os principais comentários que eu queria partilhar convosco, ou seja, nenhum desafio de monitorização dos KPIs, mas mais um desafio que eu acho que está bastante bem endereçado e conseguido de continuar a lutar pela melhoria destes indicadores com estes exemplos que eu dei. E é isto da minha parte. Obrigada, Hugo. Obrigada a todos pelas vossas partilhas. Agora queríamos aqui apresentar o resultado de um inquérito que foi colocado aos participantes, que seria qual é a evolução do KPI mais valorizado na operação. O que teve maior resposta foi que não teve alteração, ou seja, em termos do KPI, este não sofreu alteração para as pessoas estarem em teletrabalho. No entanto, há que referir que cerca de 50% das pessoas assumiram que melhorou ligeiramente ou visivelmente, e houve uma minoria que diz que piorou, por isso vamos entender que o resultado foi não teve alteração ou que terá melhorado. E agora aproveito aqui a oportunidade, visto que estamos a tempo, para colocar uma questão ao Cândido que nos foi colocada aqui por um participante, e é o Marco Dias, questiona: esta situação do Covid e massificação do teletrabalho em contact center pode alterar significativamente o modo de trabalhar no futuro ou será apenas passageiro? Esta questão é para o Cândido, vou só pedir que seja sucinto, está bem, Cândido? Obrigada. Cândido, está sem som, Cândido. Outra vez, eu acho que todos, de uma forma ou de outra, desde o início percebemos que isto veio para ficar, se não fosse definitivamente para muito tempo. Porque a natureza deste problema, deste vírus, diz-nos que enquanto houver uma pessoa infectada, o risco de contágio será sempre, ou de voltar tudo novo, será sempre muito grande. E então temos que estar preparados para continuar neste modelo por muito mais tempo. A questão que eu deixo aqui é, ou melhor, primeiro uma reflexão, que é, com este modelo nós percebemos que podemos trabalhar em casa, podemos trabalhar com a mesma qualidade, damos outra qualidade de vida às pessoas, conseguimos entregar os mesmos resultados e damos aqui a estas áreas de contact center oportunidades que nunca tinham sido identificadas antes, em termos de escala, em termos de disponibilidade das pessoas, em termos de acesso ao talento. Nós, na prática, hoje em Portugal, com este modelo, podemos gerir um contact center com pessoas espalhadas por todo o mundo. Por isso, eu acredito, numa primeira fase, por necessidade,
e numa segunda fase, por necessidade, pelo tempo que for necessário. Ainda ontem vimos o Ministro da Educação a dizer que não sabe se todas as crianças vão regressar às escolas em setembro. Por isso, não podemos encarar isto como uma situação transitória. E segundo, aproveitar todo este know-how, todo este conhecimento que nós adquirimos para transformar isso em projetos definitivos de teletrabalho ou projetos mistos de teletrabalho, e deixando aqui a questão: porque é que as pessoas que são mais experientes, que são mais autónomas e que entregam mais resultados, porque é que têm que voltar às operações? Eu acho que esta questão tem que ficar no ar, porque não há motivo nenhum para que isto volte a acontecer. Bem, temos aqui outra questão, já agora que eu aproveito. Obrigada, Cândido. Eu vou introduzi-la para a Susana Cipriano, para não termos a mesma pessoa a intervir. A pergunta é: considera que este modelo, a qualidade e perfis das pessoas será melhor? O impacto no sentimento da perfeição ao espírito de equipa? Susana, se pudesse nos dar aqui a sua visão. Eu acho que o espírito de equipa, e esta situação é um bocadinho particular. Nenhum de nós tem grande experiência sobre como é o espírito de equipa numa equipa de raiz teletrabalho. Nós sabemos que neste momento nós conseguimos garantir o espírito de equipa porque nós vimos de uma situação em que as equipas já têm esse espírito de equipa por estarem todos os dias juntos no seu local de trabalho. Agora, nenhum de nós pode dizer qual é o espírito de equipa que se cria e a vinculação que se cria a uma empresa sem ter esta experiência coletiva primeiro, em local de trabalho, digamos, instalações da empresa. Portanto, acho que essa é uma realidade que talvez nós em Portugal ainda não tenhamos experiência, ou pelo menos eu não tenho experiência e não gostava de falar muito sobre ela, porque não tenho dados para poder ter uma opinião. Se bem que eu acho que o espírito de equipa só se ganha nas instalações de uma empresa e em comunhão de espaço. Tenho muitas dúvidas num espírito de equipa ganho através de teletrabalho. Obrigada, Susana. Bem, muito obrigada a todos. Passo agora então à segunda questão. Uma das características distintivas do setor dos contact centers é o esforço de formação permanente como suporte da procura da excelência no desempenho. No atual quadro de teletrabalho, como funciona a detecção destas necessidades de formação, de agentes e de equipas, e de que forma se tem realizado esta formação? Peço desculpa, passo então a palavra ao Porfírio. Porfírio Rebelo? Sim, estou aqui, Ana, estou aqui. Bom, ora bem, então, no atual quadro, o que nós temos, fundamentalmente, é que para a detecção das necessidades, um dos pontos-chave continua a ser a comunicação. Ou seja, nós mantemos uma comunicação próxima, transparente, junto às nossas equipas, através de vários meios, e todos nós despoltamos, como agora estamos a fazer um Zoom, todos despoltamos ferramentas para manter uma comunicação constante, além do telefone, e, portanto, nós continuamos a adaptar-nos diariamente e permanecemos sempre em contacto com os nossos colaboradores. É óbvio que a avaliação das necessidades continua a ser feita com base na análise da performance de cada um dos colaboradores, e assim como das questões adicionais que vamos recebendo de cada indivíduo. Mas, para todos os efeitos, temos também feedback em termos de inquéritos de satisfação, análise de clientes, e, portanto, os nossos clientes também são aqui um fator ponderador para depois decidirmos quais é que são as necessidades ou não de formação de cada uma das pessoas. E, portanto, continuamos sempre a tentar, através da análise de dados, conseguir entender quais é que são as reais necessidades de formação de cada uma das pessoas e tentar, através do nosso modelo operacional, fazer uma melhoria dos processos. Um dos principais pontos que identificámos logo no início foi o que referi também na pergunta anterior, que foi o facto de já sabíamos à partida que íamos ter uma necessidade de formar os nossos managers para começarem a gerir as pessoas remotamente e, portanto, houve uma preparação da equipa de managers, que entretanto ainda foi feita nos escritórios, sobre como gerir as equipas à distância. Foi um investimento que fizemos de forma a antecipar a necessidade e garantir um grau de autonomia que fosse também mais elevado neste tipo de gestão.
E em paralelo desenvolvemos várias ações, desenvolvemos e fornecemos um guia da ação, descolocámos uma rede de suporte em termos de contactos, para ferramentas de conexão, como disse, para agilizar a comunicação. Tivemos o despoltamento de um site, por exemplo, interno, para que eles possam comunicar uns com os outros, uma espécie de Facebook interno, para eles poderem então partilhar experiências, e com tudo isso entendemos que justificámos, entre aspas, todas as necessidades e cobrimos todas as necessidades que havia de formação internas. Agora, as formações propriamente ditas e a forma como foram feitas foram sobretudo adaptadas, passaram de atividades práticas de forma a conseguir que não nos foquemos só no método expositivo e demonstrativo, e passámos a realizar tudo virtualmente, desde agentes, managers e equipas de suporte. Portanto, hoje em dia nós já tínhamos este modelo implementado com alguns dos nossos clientes. Eu logo no início não referi, e tenho ideia que muita gente não sabe o que é a Machadel, porque nós somos parte do grupo Bertelsmann, que são donos da RTL, e portanto aqui em Portugal nós funcionamos apenas com clientes estrangeiros, nós não temos qualquer negócio atual de Portugal. Os nossos clientes são todos clientes internacionais e fazemos atendimento em 23 línguas e temos, enfim, nacionalidades diversas. A nossa pool de colaboradores portugueses é muito reduzida. Nós temos aproximadamente 35 pessoas portuguesas, portanto estamos a falar de uma realidade um bocadinho distinta das realidades que estávamos a falar antes, e o Cândido também referiu há pouco que agora podemos contratar em todo o mundo. A realidade é que nós temos uma pegada mundial e, de facto, temos algumas operações que são, inclusive, partilhadas entre sites across the globe, e essa realidade nós já tínhamos no passado. Aqui a mudança de paradigma é um bocadinho fazê-lo desde casa, que também existem algumas limitações ao dia de hoje em termos legais, porque contratar uma pessoa para trabalhar em Portugal para uma operação que está em Portugal e que é faturada desde Portugal, mas que está a residir na Alemanha e não tem o número fiscal português, também representa aqui um desafio em termos legal, e é algo que temos que ver para o futuro. Mas pronto, aqui a pergunta era mais sobre a formação e já estava aqui só a divagar um bocadinho sobre os comentários. Obrigada, Porfírio. Vamos então ouvir o testemunho da Susana Cipriano, do Millennium. Susaninha está em mute. Ainda? Está? Está. Perfeito, a ouvir. Eu acho que todos nós que estamos aqui a fazer esta sessão para uma plateia com imensas pessoas, teremos de concordar que a formação é algo que é perfeitamente possível através de todas estas plataformas que estão ao nosso dispor. E, portanto, no nosso caso, por exemplo, eu posso dar um exemplo recente que tivemos e que de facto teve grande impacto. Como sabem, o tema das moratórias foi algo que teve bastante impacto no setor financeiro e que foi algo que é decorrente do Covid e, portanto, foi algo de repente, e nós rapidamente atuámos, rapidamente selecionámos os gestores com o perfil adequado, porque os conhecemos, rapidamente garantimos a formação de toda a equipa no tema através de Teams, de Zoom, do Skype, qualquer plataforma funciona para nós podermos fazer formação à distância e em grupo. Continuamos a fazer formação em grupo e a permitir que que se exponham as dúvidas e que se enriqueça a formação com uma partilha, e portanto para nós não foi, e eu não vejo que seja para ninguém, uma grande preocupação dar formação à equipa num quadro de teletrabalho. Considerando que nós, as pessoas a 100% em teletrabalho, eram colaboradores do banco, toda a formação foi conduzida por videochamada, com acompanhamento personalizado dos técnicos, sejam eles de unidades de produto do banco, sejam de técnicos mesmo de formação que nós temos e que dão suporte habitualmente aos centros de contactos do banco, e mesmo ao nível daquilo que são as habituais ações de formação, acompanhamento, portanto aquilo que chamamos de reciclagens
ou os próprios feedbacks individuais, portanto aquelas sessões que fazíamos só com um ou outro gestor que precisava ali de formação em determinados temas, portanto foram todos garantidos. Nós aliás, nós no próprio banco já estamos aptos a fazer, e fazemos mesmo, estando numa situação normal, muitas formações, porque como devem calcular, o banco tem colaboradores dispersos por todo o país, mesmo nas sucursais, e portanto nós já temos equipas que dão formação às sucursais através de videochamada, portanto não é nenhum tema e não vejo que fique comprometido em nenhum momento a qualidade ou a percepção dos formandos. Com as equipas de outsourcing, portanto, elas continuaram, muitas continuaram nas instalações do banco e nós garantimos essas sessões de formação em open spaces e, portanto, mantivemos as condições necessárias de segurança, garantindo sempre a formação conforme estivéssemos numa situação normal. Obrigada, Susana. Passamos então agora a palavra ao Hugo Pinto. Diga-nos a experiência da Vodafone. Obrigado, Ana. Em termos de formação, acho que vale a pena distinguir aqui o que se considera formação inicial de formação contínua. O tema da detecção das necessidades de formação mantém-se as is como era antes, ou seja, há a detecção, seja porque temos que fazer face ao turnover ou ao crescimento de algumas atividades para substituir alguns assistentes com desempenho inferior ao desejável. Portanto, os indicadores de detectar as necessidades de formação inicial mantêm-se. Acho que o desafio maior é mesmo ministrar a formação à distância. Desafio e oportunidade, ou seja, se calhar agora temos que ter um bocadinho mais atenção à literacia para o uso do computador, o critério da ligação à internet é um critério agora válido, antigamente estava assegurado por ser no call center, mas é uma oportunidade também porque o recrutamento passa a poder ser feito no país todo. E pode ser 100% à distância, pode ser um modelo misto, e quando eu digo o país todo, significa que literalmente posso estar a recrutar em Olhão, Portimão, Faro, Vila Real, Santo António, e antigamente se calhar estava só numa cidade do Algarve, por exemplo. E é uma oportunidade porque conseguimos atrair mais pessoas, alargou-se o leque de oportunidades de recrutamento. Em termos de formação, obviamente na Vodafone nós adaptámos os conteúdos para serem mais orientados à formação à distância, em termos de exercícios, em termos de administração online, com e-learnings e com apoio remoto. Adicionalmente, em relação à formação contínua, eu acho que aqui é um papel bem mais desafiante do supervisor, coacher, coordenador, porque ele tem que construir moral, ele tem que construir o tal espírito de equipa. No nosso caso estamos a alavancar o da gamification que já referi. Por outro lado, utiliza claramente também uma oportunidade do lado de poder eventualmente pensar em gestão em real time, em, vamos chamar, microscheduling ou uberização, se quisermos chamar, do horário de trabalho. Antigamente nós tínhamos um full-time 8 horas ou um part-time de 4 horas ou 6, se quisermos. No limite agora poderemos ter 1 hora, 2 horas, se aquilo for conveniente para a pessoa e for conveniente para a empresa. Podemos eventualmente pensar numa lógica de uberização que é, ok, estou a ter um pico de chamadas agora, eu vou chamar assistentes que estejam disponíveis para poder trabalhar agora, e eles respondem na hora, se estão de facto disponíveis e querem entrar, para tentar combater picos pontuais de chamadas. E, portanto, a formação levanta desafios, mas também oportunidades têm que ser adaptada. Nós estamos a rever conteúdos, estamos a ver quais as melhores ferramentas, temos o Skype, o Teams, como já disse,
mas não estamos 100% satisfeitos na lógica que podemos sempre melhorar, por exemplo, permitindo ao formador ver o ecrã de todos os assistentes que estão a ser ministrados a ter a formação, enquanto estas ferramentas tipicamente têm só um ecrã de partilha e não partilhar o ecrã de todos, para que o formador possa ver esse ecrã. E, portanto, estamos numa fase de ver as oportunidades, ver os desafios e começar a construir o futuro. Ok? Obrigada, Hugo. E antes aqui de passar a palavra ao Cândido, eu vou só fazer aqui a leitura da questão que foi colocada também aos participantes. Qual a evolução do volume de faturação por agente em teletrabalho? E tivemos que 47% das respostas é que se mantém o volume de faturação, volume de teletrabalho, de formação, peço desculpa. 32% indicam que houve um aumento e somente 22% indicam que houve uma redução. Por isso, significa que na maioria o volume se manteve e que as formações estão a ser dadas. Agora passo então a palavra ao Cândido, por favor. Cândido, Manpower Group Solutions, como é que está neste... Então, conforme o Hugo acabou de dizer, a detecção das necessidades de formação não apresentou dificuldades, porque as grandes fontes da necessidade de formação é as monitorizações, é as dúvidas que são colocadas, é a supervisão que identifica os temas, e nós neste novo ecossistema continuamos a ter isso tudo da mesma forma. No nosso caso específico, com a implementação das queues de supervisão, isso trouxe-nos um potencial muito maior, mais uma vez o tema do medir, quantificar e monitorizar, porque, por exemplo, se o supervisor a cada pedido de ajuda se tipificar a chamada e tagar com alguma necessidade da parte do assistente, nós conseguimos identificar necessidades de formação por equipa, de uma forma global, por assistente, ou sobre temas mais recorrentes. Isso trouxe-nos aqui mais estatística e mais dados para identificar essas necessidades de formação, que anteriormente, quando dávamos o apoio de forma presencial, era um bocadinho mais sensorial e passámos isto para uma dimensão estatística. Por outro lado, quer as necessidades da pressão dos mercados onde nós estamos, porque nós estamos muito ligados a áreas de utilities, telecomunicações, retalho, uma parte de banca, e praticamente nestes mercados todos houve um incremento significativo de atividade durante este período. Isto também nos obrigou aqui a agilizar alguns processos e a reduzir a necessidade de suporte da parte dos assistentes, do tal apoio que é feito através de telefone. Então isso obrigou-nos também aqui a olhar para os procedimentos, torná-los mais user-friendly, mais customer-cêntricos, de forma a agilizar a decisão, para não haver a necessidade do pedido de apoio, para não haver a necessidade do encaminhamento. Na prática, como demos mais autonomia aos assistentes, para sermos mais ágeis na resolução, muitas das vezes em detrimento do tempo. Aumentamos o nosso tempo de atividade, mas eliminamos de forma significativa as atividades e o esforço do cliente. Por isso, a este nível, foi as principais necessidades adicionais que nós sentimos de formação. Depois, passando para a componente da formação, e apesar de nós já termos uma plataforma social, digamos, não é uma plataforma de comunicação, é uma plataforma social que incorpora gamificação, formação, desempenho, comunicação, e que foi um acelerador gigante, também tem base de dados de conhecimento, e que foi um acelerador gigante neste processo de migração para o teletrabalho. Nós massificamos a utilização dessa plataforma. Antes tínhamos um modelo misto, presencial e e-learning, mas esta mudança exclusiva para o e-learning, nós acreditamos que foi um acelerador, e constatamos isso, foi um acelerador brutal para esta mudança na forma como nós trabalhamos o conhecimento. Se pensarmos bem, isto era aquilo que nós sentíamos. Quando temos os modelos juntos, de uma forma ou de outra,
o Porfírio também falou disso, de uma forma ou de outra, quando temos os modelos juntos, mesmo a formação de e-learning, nós tendemos a colar ou adaptar e utilizamos modelos de formação mais expositivos, sequenciais, unidimensionais no que se refere ao tempo e ao espaço. Fazíamos formação remota, mas as pessoas tinham que estar lá na sala de formação, todos ao mesmo tempo, ou todos no mesmo espaço. E isto trouxe-nos oportunidades imensas. Nós ouvíamos muito falar no conceito do everything everywhere, e a formação, na prática, traduziu-se nisso mesmo. Nós hoje podemos fazer formação a qualquer momento, em qualquer local, através do e-learning e do self-learning. As pessoas podem, por exemplo, terem formação de forma separada. Nós também alteramos aqui, deixar aqui esta nota, que é muito importante. Nós, para nos adaptarmos a este modelo, mudamos a forma como construímos a formação. Tendemos a partir a formação em módulos muito mais curtos para nos adaptarmos a este desafio das pessoas terem tudo disponível em qualquer lugar, e tendo os módulos de formação muito mais curtos, muito na lógica do YouTube, cada um pode ter a formação que quiser em cada um dos momentos e no fim fazer o teste, porque é muito mais simples e muito mais acessível, e pela ordem que cada um achar que é mais eficiente para cada um deles. Na formação de e-learning ou do próprio self-learning também se introduziu, agora com este modelo do trabalho remoto, introduziu-se aqui um conceito que era muito da web, muito um conceito da procura do conhecimento, que é um modelo de comunidade que nós com o e-learning e com o self-learning podemos trazer para a formação, e onde todos podem contribuir para a aprendizagem uns dos outros. Todos podem ser formadores e todos podem ser formandos, cada um pode dar o seu contributo para a aprendizagem uns dos outros. Nós formos olhar, as empresas tecnológicas usam muito isto nos fóruns. Uma parte do suporte não é dada por eles, é dada por outros utilizadores, e nós podemos trazer isto para a formação. As pessoas identificarem necessidades e os próprios colegas responderem. Em suma, estes são só alguns exemplos daquilo que estava e está à frente dos nossos olhos. Mas se nós estivermos atentos e tentarmos ver mais à frente, eu acho que mesmo na formação o potencial também é brutal. Temos é que ir atrás disso. Obrigada, Cândido. Eu agora vou aqui lançar uma pergunta que nos foi colocada pelo público, Pedro Carvalho, e vou lançá-la para a Majorel, para o Porfírio. Porfírio, o meu fornecedor de serviços comenta que a maior parte dos seus clientes está a fazer imensa pressão para que as operações voltem aos contact centers. Qual a experiência dos fornecedores e qual a vossa perspectiva? Quais os drivers para que as operações voltem para as instalações? Porfírio. Muito bem. Bom, nós em termos práticos, obviamente que estamos a trabalhar num plano de regresso às instalações. O facto é que, tendo em conta todos os ifs que existem para voltarmos às instalações, há muita coisa a ser equacionada. Nós temos, de facto, alguma pressão de alguns fornecedores, mas a verdade de alguns clientes, peço desculpa, mas a maior parte dos nossos parceiros de negócio têm um modelo de estar e uma forma de estar um bocadinho semelhante à que nós vivemos na Majorel, em que pomos em primeiro lugar a saúde e o bem-estar das pessoas e, portanto, sabemos que não há uma vacina para a Covid, sabemos que existe risco e, portanto, o nosso plano de mitigação de risco é tentar adiar o mais possível a entrada de pessoas dentro das nossas instalações e, por isso, temos tido algum alinhamento com os nossos clientes e com as nossas equipas globais, porque, como eu disse e referi anteriormente, os nossos clientes são todas empresas multinacionais, muito grandes, globais, que têm os seus próprios planos de contingência internos. Muitos deles já trabalhavam num sistema de work from home e, portanto, até aceitam isto com bastante normalidade. O facto é que existem dentro dessas operações algumas partes e alguns lobbies, como nós chamamos, que de facto têm alguns modelos mais restritos. Por exemplo, se temos situações de PCI,
É óbvio que tem que haver uma operação que esteja centralizada num sítio, que tenha controles físicos, que tenha um controle de espaço, porque temos que ter controles de fraude. Leva-nos um bocadinho à pergunta sobre o RGPD, se temos aqui uma situação de incumprimento de legislação, e o facto é que nós, quando fizemos a migração, tivemos em consideração todos os pontos para cobrir tudo o que fosse a parte legal, inclusive tivemos que fazer revisões, adendas contratuais e tudo mais, para garantir que tínhamos tudo alinhado exatamente com o que são as diretivas dos nossos clientes, para que não haja uma necessidade de retornar ao site. Agora, é certo que algum dia terá que acontecer, mas neste momento, contas feitas, a verdade é que todos os fornecedores que tenham sites, temos uma limitação, e não só os fornecedores, mas também quem tenha as suas próprias instalações, que a restrição do espaço, que temos que garantir o espaço mínimo, mais as restrições de desinfetante, luvas, máscaras, etc. Todo esse kit de salvaguarda dos nossos colaboradores acaba por ser um custo elevadíssimo, e que nós, obviamente, estamos dispostos a fazer esse investimento. Contudo, se pudermos salvaguardar e deixar as pessoas trabalhar desde casa, a nossa intenção é mantê-los desde casa. E mesmo os nossos clientes têm uma visão também muito semelhante, e por isso somos um fornecedor com sorte, porque ao fim e ao cabo temos parceiros à altura da Majorel, e portanto acaba por ser positivo. Oh, Ana? Diga, Cândido. Ana? Sim, sim. Permite-me deixar aqui uma nota relativa a esta questão. Diga. Depois eu subtraio o tempo no final do RGPD. Vamos ter em conta. Eu só queria deixar esta reflexão e esta nota. Se as organizações gostam de divulgar e apregoar que as pessoas são o seu principal ativo, dessas mesmas organizações, e as pessoas são o principal ativo de praticamente todas as organizações, não é? Correr este risco é o mesmo que uma empresa de transportes de valores fazer o transporte do dinheiro numa bicicleta, num saco de plástico. Pensem nisto, nós não podemos andar a apregoar que as pessoas são o principal ativo e depois andar a precipitar-nos a expor este ativo da mesma forma, o exemplo, a analogia que eu dei, estamos a expor esse mesmo valor. Só queria deixar essa nota para que todos reflitamos que há coisas bem mais importantes, que é o salvaguardar a segurança e a saúde das pessoas, que são mesmo o principal ativo das empresas. Oh, Cândido, mas isso foi o que nós temos vindo a fazer. Eu sei, mas eu acho que... Fomos um exemplo, permitam-me este comentário, mas realmente foi exemplar a forma como todos nós mandámos os nossos colaboradores para teletrabalho. Esta resposta é porquê, Ana? Porque quem colocou a questão diz: alguém está a ser pressionado para regressarem às instalações e às operações. Sim, claro. Eu acho que é a resposta que se deve dar neste tipo de pedido. Certo, Cândido, obrigado. Agora vou aproveitar para colocar aqui, Pedro, peço desculpa, mais uma questão aqui para o Hugo Pinto, que foi colocada pelo André Loca. Como têm planeado as formações iniciais, respectivos side by side, mantendo o distanciamento social? Que ferramentas identificam como essenciais para o mesmo? Hugo? Acho que a resposta é relativamente rápida e simples. O distanciamento social está garantido a partir do momento em que cada um está na sua casa. Eu volto a dizer, estamos 100% em trabalho remoto, não há nenhuma exceção, nem para formação, nem inicial, nem contínua, e portanto o distanciamento social está assegurado porque cada um está em sua casa. Ferramentas, já que eu disse, usamos Skype e Microsoft Teams. Essencialmente são essas as duas ferramentas. Temos também uma ferramenta própria da Vodafone, que também estamos a usá-la, mas essa não é conhecida do mercado porque é a própria da Vodafone. E qual era o resto da pergunta, Ana? Desculpe, era o distanciamento social, ferramentas e... Não sei acho que creio que respondi. Vou voltar aqui à questão... A supervisão, ou como é que vocês estão a fazer a supervisão?
supervisão, os assistentes conseguem clicar na consola para pedir ajuda aos supervisores, portanto, diretamente aos supervisores. Então, em vez de levantar o braço num call center, portanto, têm que telefonar, digamos assim, carregar no sistema, na aplicação para chamar o supervisor. Obviamente existe também uma monitorização proativa dos supervisores que conseguem ver o tempo médio de duração das chamadas e antever se a chamada está mais longa que o normal e tentar entender o porquê, podem entrar na chamada para escutar. Mas de resto não há milagres, ok? É remoto, 100% remoto e portanto é um trabalho, é um esforço adicional da supervisão para proativamente monitorizar quem possa estar com mais dificuldades. Conhecem muito bem os assistentes, porque já os trabalhavam antes e portanto sabem quais são os assistentes que são do quartil 1 top performers e quais são os assistentes que precisam de um pouco mais de apoio e, portanto, naturalmente já estão um pouco mais de olho nesses assistentes para os poder ajudar proativamente. Obrigada, Hugo. A questão era realmente só relativamente às ferramentas. Pedro, então se nos quiser avançar com a terceira questão, obrigada. Ora bem, avanço com certeza, apesar de já me terem estragado aqui o guião, porque já toda a gente falou do problema que é o RGPD. Ou seja, efetivamente a segurança da informação é uma grande preocupação, já todos partilharam. Eu acho que a questão concreta, se quiserem, digamos, elaborar, é quais foram as alterações concretas aos processos que tiveram de ser implementadas no ambiente de teletrabalho para continuar a obedecer às exigências do RGPD. Quais as principais dificuldades de controle mais sentidas? Ora, e para responder, a ver se eu não me perco aqui na ordem, a esta pergunta, a primeira vai ser a Susana Cipriano. Exato. Bom, relativamente ao nosso caso, do ponto de vista prático, digamos assim, as pessoas que estiveram em casa em teletrabalho manteve-se os habituais sistemas de controle, portanto não houve nenhuma alteração, uma vez que do ponto de vista aplicacional também não houve alterações aos processos, nós continuaram a ser tratados pelas mesmas aplicações, na vertente de gravação de chamada e portanto daquilo que é depois um controle relativamente à informação transmitida. Utilizou-se uma plataforma que já existia no banco, neste caso a Colab, para uma vertente mais abrangente, portanto nós não alterámos, digamos assim, nada. O outsourcing continua a trabalhar em espaço do banco, onde foram garantidas todas as condições habituais. Os colaboradores, como todos os colaboradores, todas as empresas tiveram que fazer um contrato portanto, prestação de trabalho em teletrabalho e, portanto, não existiu em nenhum momento nada que colida com aquilo que são os princípios do RGPD. E, portanto, não tivemos grandes dificuldades no controle, porque esse controle já existia e continuou, teve um ato contínuo no exercício da atividade em teletrabalho. Obrigado, Susana. O próximo a responder a esta questão é o Hugo Pinto. Obrigado, Pedro. Em relação ao RGPD, as nossas equipas em teletrabalho continuam a usar exatamente as mesmas aplicações que usavam antes. Portanto, os sistemas são exatamente os mesmos e, portanto, em termos de segurança, nesse aspecto, mantém-se o que havia antes. O cumprimento do RGPD faz parte das obrigações contratuais com os nossos parceiros, portanto, a Vodafone tem as operações de contact center externalizadas e as obrigações contratuais mantêm-se exatamente da mesma forma que existiam antes. As nossas equipas de segurança e de fraude mantêm-se ativos, mantêm ativos os processos de monitorização e de controle e até ao momento estamos muito satisfeitos de não haver evidência de qualquer situação anormal pelo facto de termos movido as pessoas para teletrabalho. Agora, se me perguntarem se existem riscos adicionais, eu fico sempre com aquele frigozinho na barriga de isto é um modelo novo, um processo novo e, portanto, parece que nós não controlamos tão bem quando não temos a pessoa visível ao nosso lado. E, portanto, temos sempre que estar com bastante cautela neste aspecto. Pensando de forma estrutural no teletrabalho, e eu acredito que é algo que é uma oportunidade e que tem que ser discutido, no caso da Vodafone, devemos de discutir com os nossos parceiros em termos de rentabilidade, se é um facto que faz sentido ou não,
porque há de facto, como disse nos inquéritos que fizemos, muitos assistentes e supervisores que privilegiam e querem este modelo para o futuro de forma estrutural e, portanto, para calcular este tema do RGPD, algumas das ideias que na Vodafone havemos de pensar e endereçar como um mundo ideal, vamos chamar assim, é a autenticação por 2 fatores, two-factor authentication, o acesso não privilegiar o acesso não wireless, ou seja acesso fixo por endereços de IP que estejam registados apenas, ou seja, eu sei que aquela pessoa está aquele IP e, portanto, está autorizada a aceder aos sistemas da Vodafone, um antivírus gerido de forma central, um gestor de firewall com regras próprias para que não seja possível aquele computador lançar sites que não estão autorizados, porque não pensar em não permitir download, não permitir gravar, não permitir imprimir, porque queremos calcular que o acesso às fichas dos nossos clientes Vodafone não estejam expostos num computador de alguém que está em casa e que possa facilmente imprimir, fazer download para o seu computador e depois mostrar a um amigo que foi lá à casa jantar e tem muito orgulho em dizer que tem acesso à conta de um cliente VIP, por exemplo. Agora, também temos que ter um pouco de bom senso que não há nenhuma solução que vá prevenir 100% o RGPD, porque inevitavelmente se eu, assistente de call center, quiser prevaricar, eu pego um telemóvel, tiro uma fotografia e não há nada que eu consiga implementar para impedir este tipo de fraude. Portanto, dito isto, para já, resumindo, não temos nenhum incidente, continuamos a elaborar da mesma forma que estávamos a elaborar antes, estamos a pensar em todos estes temas que aqui falei, de fatores de autenticação, acesso fixo autenticado, firewalls, por aí fora, tendo claro que não há soluções perfeitas e que no final do dia precisamos ter um processo disciplinar ou de justiça rápido, célere e justo, para se houver algum caso, algum incidente, seja exemplo de que a justiça atua rapidamente e, portanto, é dissuador para algumas tentações que possam existir. E é isto do meu lado. Obrigado, Hugo. Eu penso que o próximo é o Cândido Ferreira. Cândido está sem som. Está em mute. Estava a ver que era eu que estava em mute, mas não, é o Cândido. Não, sou eu mesmo. Aqui na proteção de dados, e vou ser rápido porque prometi à Ana, mais uma vez aqui no que toca a este tema em específico, eu acho que a nossa área é daquelas que estavam mais bem preparadas para, em teletrabalho, manter a segurança. Eu não sinto que tenha havido, tirando esse tema que o Hugo falou, eu não sinto que tenha havido nenhuma alteração significativa ou que o risco tenha aumentado de forma significativa. Nós sabemos que há dados mais sensíveis, mas vejamos aqui algumas considerações. Por exemplo, nós trabalhamos em cloud ou Windows Server e tudo que é feito fica registado, quer numa plataforma, quer noutra. A questão Windows e Windows Server ainda tem muito mais restrições, muitas das vezes, do que propriamente tinham nas próprias instalações, porque fica tudo dentro de um ambiente que é completamente seguro e controlado. Depois também relativamente aos dados dos clientes. Nós sabemos que as indústrias com quem nós trabalhamos, banca, telecomunicações, utility, seguros, praticamente todas as empresas fazem um tracing muito grande dos dados que são consultados, quer em quantidade, quer em qualidade. Por exemplo, qualquer uma destas empresas compara, e porque nós, na nossa atividade, no nosso setor de atividade, trabalhamos com plataformas de CRM, compara de forma contínua as consultas de dados com os contactos feitos pelos clientes em termos de CRM e vai avaliando se há match, primeiro, se há match de um com o outro e facilmente se consegue detectar se há algum comportamento desviante. Por outro lado, já há alarmística que nos permite perceber se há um ou outro utilizador, seja em contact center, que consulta dados de uma pessoa de forma recorrente. Por isso,
eu acho que aqui estamos salvaguardados. O tema da fotografia pode acontecer em casa, pode acontecer dentro das nossas instalações. Nós sabemos que no nosso setor de atividade nós temos as instalações com 100, 200, 500 pessoas e não consegue controlar. Não se consegue controlar. O que é que se estava a fazer na maior parte dos casos? Estava-se a ter um comportamento a condicionar 99% das coisas ao 1% de risco. E eu acho que este tema do teletrabalho foi a forma de desbloquear tudo isto. Era impensável termos bancos em casa, como atendimento da banca em casa como temos atualmente, e percebemos que é tudo uma questão de gestão de risco. E às vezes ter um esforço gigante para um risco mínimo ou para uma situação que a recorrência é mínima não faz sentido. Eu acho que esta foi uma das principais conclusões que nós tiramos a este nível. Agora temos todos que ter a consciência que temos que ter as melhores práticas, temos que ter as melhores políticas, temos que estar sempre completamente orientados para o que pode acontecer de errado para nos prepararmos para isso. Só deixar uma nota, nós tínhamos alguma experiência, no caso de PCI Compliance, nós já tínhamos operações em trabalho remoto, isto para deixar a sugestão, porque conforme disse há bocado, isto vai continuar e quem tem PCI Compliance deve adotar medidas de PCI Compliance mesmo em casa das pessoas. E nós temos operações remotas que nasceram de forma remota com PCI Compliance e desde o início temos uma série de regras desenhadas que, por exemplo, as instalações não podem ter acesso à rua, não podem ter janelas, não podem ser partilhadas com outras pessoas e fazemos essa avaliação desde logo no início, no recrutamento. Quem quiser trabalhar nestas áreas de forma remota com PCI Compliance tem que ter todas as condições e regras, senão pode trabalhar nas outras áreas. Mas só deixar esta sugestão que até nas situações em que há PCI Compliance nós conseguimos fazer esse acompanhamento e garantir. Ana, eu não sei se quer partilhar, quer partilhar o resultado da Exatamente. Relativamente ao nível de segurança de informação que existe atualmente, 55% diz que é idêntico ao anterior. Por isso, em termos de segurança, não vemos grandes alterações. Pedro, então, passa a palavra outra vez. É basicamente só para dar então a oportunidade ao Porfírio de fechar aqui a nossa sessão com a resposta à última pergunta. Sim, claro. Bom, eu achei bastante interessante estar a ouvir, realmente quando somos os últimos, temos uma vantagem que, ao fim e ao cabo, acaba por ser bastante positiva, porque acabamos por ouvir a opinião dos nossos colegas primeiro e ver em que ponto e em que nível é que nós estamos. Eu, de facto, concordo um bocadinho com o Hugo quando diz que estar em casa há, de facto, um maior risco, porque a verdade é que existe. Nós em casa não conseguimos impedir que uma pessoa pegue numa máquina fotográfica e tire uma fotografia de uma ficha de um cliente. E o Cândido dizia que também pode acontecer no escritório, é verdade, mas o risco em termos de ambiente controlado é muito menor e sendo PCI Compliance, há um controle de acessos, ninguém pode entrar com máquinas fotográficas, há um controle dos seus pares também. E nós ainda temos um nível que é pior que o PCI Compliance Plus, que é, temos um cliente que tem um Clean Room Policy, que significa, nós temos um sistema que foi criado de cores e tudo mais, não se pode entrar mesmo com os próprios computadores. Antes de nós começarmos esta conferência eu falava que eu tenho uma aplicação no meu computador que não me permite instalar o Zoom, porque se eu quiser entrar neste determinado cliente não posso ter, porque senão tenho que reverter depois todo o setup que tenho do computador. Enfim, isto é um mundo completamente, enfim, tecnológico. Temos aqui uma evolução brutal em termos de ferramentas tecnológicas que nos permitem ter um controle muito mais fino daquilo que é o risco. Agora, sabemos que o RGPD veio também com multas bastante pesadas. Para nós, na Majorel, é um ponto de honra. Nós somos uma empresa reconhecida internacionalmente. Não existe aqui qualquer margem de manobra para o insucesso num tema destes, até porque as multas são bastante pesadas e creio que todos nós concordamos que a relevância do tema
e os impactos que são não só reputacionais, mas institucionais e financeiros, são bastante significativos. Portanto, nós nesse âmbito implementámos vários reforços, até com o objetivo de garantir que cumprimos integralmente com a proteção dos dados dos nossos clientes, e entre as ações implementadas, posso referir que em termos de comunicação, por exemplo, fizemos um reforço da awareness de colaboradores. Não quer dizer que isto não exista já no dia-a-dia, nós por norma fazemos publicações internas dentro das nossas redes internas, mas o facto é que com o despoltar desta toda a situação de work from home, houve um reforço de comunicação, e em cada reunião de equipa é normalmente um dos pontos, falávamos há pouco das reuniões que existem de manhã e no final do dia, é sempre um dos pontos que é tocado, é a segurança de informação, de forma a que se continuem a seguir as melhores práticas e que as pessoas estejam efetivamente preparadas para lidar com as ameaças exteriores que vão existindo. E falávamos há pouco da parte da banca, nomeadamente na banca, o pitching é brutal. Eu ainda há uns dias recebi uma mensagem um SMS do Montepio a dizer para entrar na conta, no link, não sei o quê, quando eu nem sequer tenho conta no Montepio, mas este tipo de coisas sucedem-se na nossa vida pessoal, quanto mais a nível de PCs, de empresas, que ouvimos histórias de ransomware, coisas que são instaladas, e ainda agora a EDP estava nas notícias também por causa de uma situação dessas. Portanto, há que ter este alerta das pessoas e dos colaboradores. Temos que também, ao fim e ao cabo, através dos canais de comunicação que acabamos por implementar, ter ferramentas para criar a proximidade e facilitar a comunicação com as chefias quando existem situações dessas. E, por outro lado, o comportamento, que é fundamental, porque ao reforçar o comportamento e haver uma liderança que dê o exemplo, as coisas acabam por ser facilitadas e acabam por haver, enfim, alertas, como dizia o Cândido, de alguma situação que seja anómala. Os controlos técnicos que existem e a tecnologia com todas estas implementações estão nas estações de trabalho, que seja conexões VNP encriptadas, há restrição de utilizadores pelos IPs, restrições de sistema, auditorias, enfim, tudo isto são coisas que estão implementadas em praticamente todas as empresas e na nossa área é fundamental para continuarmos o negócio. Além disso, temos também, obviamente, a parte legal e da parte de recursos humanos, porque de um ponto de vista de recursos humanos, nós fizemos um reforço do que foram as adendas aos contratos. Da parte legal, de contratos com clientes, onde houve, obviamente, margem de fazer algumas alterações, porque, fundamentalmente, achámos que o risco ia ser maior também, por ter as pessoas em casa, e portanto, solicitámos também algumas alterações, mas também de forma a reforçar a responsabilidade dos colaboradores, que, sabendo que estão num ambiente desses protegido e que, estando em casa, não estão nesse ambiente, para também haver aqui, entre aspas, ownership das coisas que fazem, porque as melhores práticas e as políticas de segurança são aplicáveis e partem deles também. Portanto, nós tivemos que fazer esse reforço. A maior dificuldade de não ter o controle do espaço físico, com tudo o que isso implica, obviamente, é que não há uma proximidade e, portanto, não há uma mitigação rápida, e as medidas de controle têm que ser tomadas quase como uma forma de dissuasão para que não façam as coisas mal feitas, e acaba por ser, enfim, restritivo para as pessoas, mas não vejo outra forma de funcionar num ambiente de work from home. Espero que continuemos todos a trabalhar durante este período em que tivemos com o Covid desde casa, porque é efetivamente mais seguro, mas a verdade é que existem alguns clientes que, possivelmente, devido às restrições, terão que, enfim, migrar com as respectivas salvaguardas alguma parte de equipas para instalações, porque o facto é que não podemos prolongar no tempo, quando temos um cliente que é PCI Certified, é óbvio que estamos numa situação excepcional. Neste momento estamos no período de calamidade, eu acho muita graça a forma como eles definem os nomes, mas a verdade é que quando este período terminar, eu creio que, ainda que não haja pressão, como respondia há pouco ao do Pedro Carvalho, acho que o normal é que haja pelo menos parcialmente parte das operações que estão em sistemas como este que retornem a ambientes controlados, porque acho que isso é o que faz sentido, e também porque vai fazer reduzir significativamente o risco.
e creio que com isto fecho aqui a parte do RGPD. Obrigada, Porfírio, obrigada a todos vós. Queria-vos dizer que temos vindo a receber várias questões que nos estão a ser colocadas e a todas as que não pudermos colocar neste momento aos oradores, iremos enviar-vos respostas a posteriori. Contudo, neste momento temos um convidado especial que vai poder colocar a sua questão diretamente ao orador que entender. Rui Henriques. Rui, boa tarde. Boa tarde. Não estou sem vídeo, é isso? Está sem vídeo, ok. Está com som. Muito bem, muito bem. Então, muito boa tarde a todos. Tenho estado a acompanhar com muita atenção as intervenções do ilustre painel e algumas têm refletido parte das preocupações que eu tenho colocado neste tipo de encontros. Evidentemente que eu não vou agora repetir nada daquilo que já foi dito, só dizer que de facto nós estamos perante uma realidade completamente diferente, não é nova, mas era diminuta, portanto, enfim, é de uma utilização muito restrita e agora de facto tem uma escala que nos leva a formular em torno desta realidade do teletrabalho outro tipo de considerações. Eu ouvi com muito interesse algumas observações que foram feitas, nomeadamente do Porfírio, que acabou agora de falar, e que vão, em certa medida, ao encontro das preocupações que eu tenho expresso. Só para ilustrar, enfim, arranjar aqui uma parábola desta situação, é o seguinte. Nós tínhamos as pessoas a circular na rua e estavam todas sujeitas a um código de estrada. Toda a gente conhecia o código de estrada, e é isso que nós utilizávamos para nos conduzirmos. Íamos para trabalhar, íamos para casa, íamos para a praia, etc, etc. Era o código de estrada. Bom, agora estamos todos em casa. E eu penso que não há ninguém de bom senso que diga não, este código de estrada vai-se continuar a aplicar. Tu, se fores a mais que 2 km a hora da sala para o teu quarto, és multado. Não. Estamos numa situação completamente diferente. E, portanto, o velho código de estrada que é utilizado para nós circularmos na rua não pode, tal como está, não pode ser aplicado estando nós em casa, como é evidente. Então, estamos aqui perante uma realidade nova que tem implicações múltiplas do ponto de vista comportamental, já falámos de formação, de controle das operações, enfim, tudo isto que eu não vou repetir. E tem, de facto, do ponto de vista legal, na vertente laboral e na vertente comercial, na vertente empresarial. Do ponto de vista laboral, é assim, o legislador, se quer continuar a promover, em parte, a situação do teletrabalho, porque, infelizmente, nós estamos agora... Hoje está um tempo excelente, está sol, mas isto vai continuar, nós infelizmente vamos ter provavelmente uma segunda e talvez uma terceira vaga, não sabemos, portanto esta situação é recorrente, não vai acabar agora e portanto o legislador rapidamente tem que alterar ou criar aqui uma lei específica para o teletrabalho, como existe para o trabalho temporário. Não pode ser o mesmo código de trabalho, por muitas razões que eu já tenho explicado e que não vou agora explicar. Isto por um lado. Por outro, do ponto de vista de controle das operações, do ponto de vista digamos, aquilo que eu prevejo que com o andar dos tempos, com o passar do tempo, passa a haver uma certa dissolução da relação com o teletrabalho, mesmo que ele seja misto, mesmo que ele seja híbrido, ok? Tem que haver aqui, de facto, um conjunto de novas preocupações. E eu... relativamente à segurança, nós não estamos a falar de que aquela insegurança típica que já existia nos contact centers, do gestor de contacto, que consulta a ficha de um cliente que por acaso é namorado de uma amiga e que sabe quais são os números de telefone para o qual ele anda a ligar e que passa essa informação, isso acontecia aqui e ali e irá acontecer aqui e ali. Não é essa a situação. A situação é de facto que a dispersão das operações e das plataformas pode vir a gerar problemas muito complicados e, em particular, em setores como a banca, por exemplo, para não citar outros, ou na área da saúde, etc., acesso a dados de pessoas conhecidas, de saúde deste e daquilo, quer dizer, há aqui um conjunto de problemas gravíssimo
e que ainda temos muito pouco tempo para percebermos a sua extensão. Nós estamos aqui há um mês ou dois e, portanto, estas coisas, quando se conhecem, é sempre um pouco mais tarde, ou sempre há uma fase de pesquisa e só mais tarde é que se vem a perceber o que é que está a acontecer na situação de teletrabalho. Para terminar, porque hoje não sou orador, a minha pergunta que eu fiz é simples, é como é que estão a encarar nas vossas organizações esta questão do teletrabalho, portanto, ou seja, e dos seus impactos nas relações contratuais. O Porfírio Rebelo já deu aqui uma boa ajuda. Eu fiz a pergunta antes da terceira onda de perguntas e, portanto, já passou um bocadinho de oportunidade porque já houve várias respostas. Mas deixo a pergunta em aberto e se alguém quiser acrescentar alguma coisa, não especificamente, não me dirijo ao Hugo Pinto, teria muito prazer em ter a sua resposta, mas não farei essa maldade. Deixo a pergunta no ar. O que é que se pode vir a fazer relativamente à criação de um quadro paralelo para uma situação de teletrabalho? Não pode ser o velho código da estrada a ser aplicado no trânsito entre a casa de banho e o quarto e a sala, porque estamos a falar de duas realidades absolutamente distintas, não totalmente, mas com muitas diferenças. Obrigada, Rui. Não sei se alguém quer fazer algum comentário. Eu já agora gostava de comentar. Obrigado, Rui, pela intervenção e, de facto, também tenho pensado nisso. Não é só o Rui que anda preocupado com isso, porque nós, ao fim e ao cabo, se formos a pensar, a realidade que estamos a viver de teletrabalho não é efetivamente a realidade de teletrabalho, porque todos nós temos de ter consciência que o teletrabalho, quando é efetivamente teletrabalho, tem que haver uma adenda contratual e, como o Rui disse, nós temos agora uma legislação, que é o Código de Trabalho que temos, que é generalista, onde não há especificidade, mas a verdade é que a partir do momento que nós comecemos a contratar pessoas para efetivamente trabalhar em teletrabalho, as condições mudam. Eu recordo-me do que ter dito inicialmente, quando começámos, acho que até foi na primeira pergunta, ou se não até foi antes, quando estávamos a falar antes da conferência começar, da questão das pessoas terem os seus próprios computadores e alguns até terem as suas próprias máquinas e que a Vodafone teve que disputar o envio de alguns routers para algumas pessoas e, entre aspas, fornecer computadores a outras. Ora, na nossa realidade, no Majorel, nós tivemos que fornecer computadores a toda a gente. E estamos a pagar internet, e estamos a pagar, enfim, há uma série de coisas que nós tivemos que ter em consideração. Temos pessoas que, por não terem condições em determinado sítio onde estavam, tiveram que ser realocadas, por exemplo, porque partilhavam casas e afins, e tivemos que pensar em outras alternativas, e por isso também demorámos as 2 semanas, mas a verdade é que se sair legislação que seja diretamente para a contratação de teletrabalho, eu creio que a APCC tem que ter um papel fundamental nessa definição, porque, ao fim e ao cabo, o que estamos a dizer é que, para, por exemplo, ter um projeto que seja PCI, tem que ser certificado. Quem é que são as empresas que vão certificar? Existem, não existem? Temos que comprar secretárias, temos que fornecer um computador. O que é que vai acontecer às máquinas desaparecerem? Porque há pessoas, no nosso caso, por exemplo, contratamos pessoas que estão noutros países, como é que vamos fazer essa gestão? Enfim, há aqui uma série de condicionantes de negócio que têm que ser pensadas, porque, ao fim e ao cabo, imaginem que eu agora quero contratar uma pessoa para um projeto em teletrabalho e que essa pessoa está no Porto, mas eu tenho 2 centros em Lisboa. E, portanto, eu vou ter que ter uma empresa logística, que foi um bocadinho o que nos aconteceu, que vá levar um computador que esteja preparado, com o utilizador e com tudo mais para essa pessoa. Tem que ter um headset, mas tem que ter um router, que seja 4G, pelo menos, porque tem que ter a facilidade. Temos que pagar a internet, mas possivelmente essa pessoa também não tem uma secretária em casa e, portanto, precisa de uma secretária. Uma coisa é nós estarmos a fazer o teletrabalho de forma excepcional, onde todos nós trabalhamos mais ou menos com aquilo que temos e com aquilo que podemos, e outra coisa é estar efetivamente a cumprir um horário em teletrabalho, porque eu, em conversa com um colega que assistiu à última conferência, que eu infelizmente não pude ligar, e ele comentava-me com um dos oradores, também comentou o tema de e se o cão estiver a ladrar, que agora tudo é aceito em termos de qualidade, nós estamos a falar, as pessoas estão contentes, somos todos uns heróis, conseguimos meter toda a gente a trabalhar deste casa e os clientes finais estão muito satisfeitos, mas a verdade é que eu, como cliente final, se estiver a falar com alguém de um suporte, não vou dizer da Vodafone, mas pronto, com a minha empresa de telecomunicações, e eu estou a falar com a pessoa, e essa pessoa atrás tem o cão a ladrar, ou o bebê a chorar, eu durante este período, que é um período excepcional, posso aceitar isso, mas
no futuro não creio que isso vá ser tão bem aceito e vai haver uma penalização em termos de qualidade também do que são os nossos indicadores. E, portanto, eu acho que essa realidade do teletrabalho é algo que tem que ser muito bem ponderado e que, de facto, o velho código não pode ser utilizado e vai ter que haver uma renovação. Até porque, se formos a analisar em termos de custos, vamos reparar que uma das realidades que temos é que todos nós temos um seat occupancy, temos um custo do espaço onde estamos, por metro quadrado, e todos nós pensamos na vantagem que é ter as pessoas em casa, porque, ao fim e ao cabo, deixa de ter a necessidade de ter aquele espaço. Mas a verdade é que os custos podem ser efetivamente menores, mas a verdade é que não se vão diluir da forma que talvez estejamos todos a pensar, porque ter o custo de alguém que vai fazer a certificação, ter que comprar a secretária, ter que comprar o computador. Há uma porcentagem de pessoas que, ao fim e ao cabo, acabam por ir para a attrition, que desaparecem ou que não entregam as coisas e que depois o computador também desaparece. Há outra espécie de seguros, ou seja, os prémios de seguro também vão aumentar, porque o que é considerado um acidente de trabalho, afinal, a pessoa está em casa. Enfim, há todo um conceito por trás do teletrabalho, realmente dito teletrabalho. Tem que haver uma avaliação de health and safety para saber da luminosidade, como nós temos também nos nossos sites, onde temos um técnico que vai avaliar e que mede a luz. Com todas as preocupações que existem nos sites, não é, Porfírio? É verdade. Eu peço desculpa estar a interromper, mas o tempo já estamos aqui um bocadinho atrasados e gostávamos de desafiar o Pedro Quintas a dizer-nos como foi a intervenção da Colab nesta fase da vida dos contact centers. Como lhe foi possível apoiar os seus clientes e as principais dificuldades que sentiram. Pedro, se nos puder então dar-nos aqui o seu testemunho. Obrigado, Ana, e muitos parabéns à organização deste evento. Eu pessoalmente aprendi bastante durante esta sessão. Tinha pensado aqui num guião no que é que eu podia contribuir com preocupações e temas em que a tecnologia pode ajudar o trabalho dos contact centers nesta nova realidade. Eu partilho de todas as preocupações do Porfírio. É uma nova realidade, mas eu acho que esta experiência forçada a que todos fomos forçados vai deixar marcas e inevitavelmente vai acelerar a migração para o teletrabalho. Mas como tudo na vida, nós às vezes empurramos um pêndulo numa determinada direção e ele depois vai encontrar o seu ponto de equilíbrio naturalmente. Portanto, eu acho que é inevitável durante os próximos tempos um aumento do teletrabalho, mesmo quando a pressão não for tão grande, por uma questão cultural que fica nas pessoas e a vontade de explorar o teletrabalho. Eu por mim falo, eu habituei-me muito mais ao teletrabalho durante este período e portanto eu acredito que é uma realidade que veio para ficar. A Colab desde sempre nasceu numa realidade de contact centers distribuídos, na cloud ou hosted e sempre como um enabler para o teletrabalho. Temos sido bastante desafiados pelos nossos clientes em ajudá-los a ultrapassar os desafios e foi com muito prazer e com muita gratificação que eu vi aqui partilhar algumas das ideias que nós temos e que temos vindo a desenvolver ao longo do tempo. Pegando se calhar aqui nas palavras do Cândido Ferreira com a questão do engajamento dos agentes e na experiência da Vodafone, pela voz do Hugo Pinto, na utilização de estratégias de gamification para efetivamente conseguir que os agentes se sintam parte do todo, que tenham acesso ao seu desempenho, ao seu atingimento dos KPIs de uma forma virtual, com acesso a um software gamification. A Vodafone, gostava de dizer, nós temos aprendido muito com a Vodafone na forma de como usar gamification portanto, no contact center e na dinamização dos agentes e esperamos que a nossa plataforma de gamification hoje em dia tenha bebido muito desse know-how operacional e que seja efetivamente um enabler para trazer esse engagement dos agentes, mesmo quando eles não estão a partilhar o mesmo espaço físico. Essa por acaso não estava nas que eu tinha preparado para esta sessão, eu tinha trazido aqui três ideias base, que mais uma vez acho que foram tocadas por todos vós, mas explicar como é que a tecnologia pode ajudar a ultrapassar estes desafios. Se calhar, o Carlos tem aqui o meu controle remoto do PPT, passas aí para o próximo slide. Obrigado, Carlos. Eu acho que um tema que todos tocámos aqui muito e que preocupa bastante é o tema do RGPD, da proteção de dados,
e de como é que nós podemos saber efetivamente o que é que os agentes estão a fazer em casa, quando estão a trabalhar e quando estão a atender as interações para os nossos clientes. Desse ponto de vista, a Colab tem vindo a desenvolver cada vez de uma forma mais integrada a funcionalidade de screen recording e hoje em dia nós permitimos mesmo aos clientes que estão, mesmo aos agentes que estão a trabalhar a partir de casa, que se seja gravada toda a atividade no desktop dele, como um auxiliar à gravação que foi feita da chamada. Eu atrever-me-ia a desafiar se até que ponto é que não é mais eficaz do que ter efetivamente às vezes o supervisor a passear no contact center e portanto a gravação usando o WebRTC totalmente centralizada está a ser feita diretamente para os servidores de toda a atividade, se não é realmente um garante suficiente dessa segurança. Durante esta sessão também tive a oportunidade de ter aqui uma ideia para que eu espero desafiar alguns dos nossos clientes que tipicamente trabalham connosco neste tipo de ideias mais inovadoras e por que não também ligar a câmara do agente e juntar a gravação. Nós já fazemos gravação de vídeo em simultâneo com a chamada de voz e portanto ter pura e simplesmente a câmara de vídeo é juntar um bocadinho aquilo que está a ser feito hoje em dia na educação e os alunos quando estão a fazer os exames remotamente, a câmara está ligada precisamente para o professor perceber se ele está a ter algum comportamento ou não. Portanto, eu acho que a tecnologia pode efetivamente ajudar-nos a lidar com esta nova realidade do RGPD e eu acredito que vamos conseguir chegar a processos, se não mais seguros do que os que existem hoje presencialmente nos contact centers, pelo menos igualmente seguros. Portanto, esta era uma das ideias que eu queria deixar aqui. Carlos, dás aí um toque para o próximo? Outro tema que foi aqui falado também como sendo um grande desafio é a questão de como é que eu sei se um determinado agente está a ter problemas na interação com o cliente. Realmente hoje em dia num call center, e eu muitas vezes constatei isso, gosto muito de passear nos call centers dos nossos clientes, se há um agente que começa a ficar mais agitado, o supervisor tem a possibilidade de visualmente perceber-se que aquela conversa não está a correr bem e pode agir. Hoje em dia a Colab já disponibiliza a tecnologia de Speech Analytics com análise de sentimento, esteja a chamada a decorrer onde estiver e esses filtros podem ser ativados automaticamente em real time. Portanto, eu não preciso que o agente esteja a ver o comportamento dos agentes para poder atuar em real time sobre uma conversa que está a decorrer. Portanto, nós hoje em dia conseguimos detectar todo esse tipo de indicadores, que o agente está a falar por cima do cliente, que um deles está a falar muito mais alto que o outro, se está a dizer determinadas palavras, ou palavrões, tanto faz, e portanto atuar sobre essas chamadas em real time, envolver um supervisor, envolver uma equipa especialista. Portanto, mais uma vez, mecanismos em que usamos a tecnologia para ser tão ou mais eficazes como a supervisão presencial. Carlos, passa aí ao próximo. Last but not least, eu gostei muito de um tema, do nome que o Hugo deu à uberização do horário de trabalho. Efetivamente, o teletrabalho e os clientes a partir de casa vão permitir que se passe a alocar agentes por períodos muito mais curtos do que se alocavam anteriormente, porque havia a questão da deslocação e nenhum agente queria ir ao call center para trabalhar durante meia hora ou uma hora. Trabalhando a partir de casa, muitos agentes estarão disponíveis a trabalhar uma hora, se for caso disso. Obviamente que para poder tirar partido dessa flexibilização é preciso ferramentas do Workforce Management com controle dinâmico da aderência da realidade ao que se está a passar e poder realmente ativar essa força de trabalho de uma forma muito mais eficiente, não só para o contact center em si, mas também para as próprias pessoas. Portanto, eu acho que é uma tecnologia que se torna também particularmente relevante nesta nova realidade. Carlos, se quiseres passar para o último, só para eu me despedir e agradecer. Portanto, isto era essencialmente aquilo que tínhamos para partilhar convosco, ideias de como a tecnologia pode ajudar-vos neste desafio que eu acho que estamos todos de parabéns, a indústria no seu todo. Eu acho que é notável o que se fez neste período
de movimentar uma massa de trabalho tão relevante e com regras tão enraizadas ao espaço físico para teletrabalho, e todos como clientes temos experimentado que realmente se conseguiu manter a qualidade do atendimento, conseguimos manter o contacto com as pessoas e com os clientes, e portanto eu acho que toda a indústria está de parabéns, e é uma honra a GoLab se ter associado à PCC para organizar este evento, que eu espero que tenha sido do agrado de todos. Muito obrigado por nos terem dado esta oportunidade e bom trabalho a todos. Obrigado. Obrigada, Pedro. Quero, em nome da PCC, agradecer a todos os 560 participantes neste webinar e esperar que tenha sido interessante e proveitoso para vós. Agradecer muito em particular aos nossos oradores que aceitaram o nosso convite e que responderam por inteiro às nossas expectativas com intervenções de grande qualidade. Um agradecimento especial ao Pedro Quintas da GoLab, ao Carlos Vasconcelos e à sua equipa pelo fantástico suporte na realização deste webinar e ao nosso convidado surpresa, Rui Henriques. Muito em breve terão acesso ao vídeo deste webinar que estará disponível no nosso site. Iremos continuar a promover estes webinars e a abordar temas mais atuais e que mais preocupam o nosso setor. O próximo será já no dia 2 de junho, por isso estejam atentos ao nosso site. Boa tarde a todos e muito obrigada. Boa tarde, obrigada. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigado a todos. Boa tarde a todos. Obrigado. Obrigada, boa tarde.